Futebol é mais jogo de campo ou é mais jogo político? Ótima pergunta. Olha, hoje eu estou recebendo aqui o Luiz Carlos Ramos, ele que é jornalista e escritor, tem uma trajetória brilhante aí na área da comunicação, e é com ele que eu vou conversar hoje. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bom, prazer em te conhecer. Eu já tinha ouvido falar por meio do amigo Tiago, e dar entrevista, conversar com você, vai ser certamente muito bom para mim. Agradeço você ter aceitado o convite, agradeço também o Thiago Berrache, que deu a dica, falou: Fernando, acho que você tinha que levar aí o Luiz Carlos Ramos, vai render uma boa conversa, é uma pessoa que você tem um perfil aí que você costuma entrevistar no seu programa, então vai lá e conversa com ele que vai ser bacana. O Thiago é muito boa gente, além de tudo, né? E tem muita sensibilidade, e ele foi no lançamento do meu livro, o mais recente, que é Vida de Jornalista, em que eu conto os meus 60 anos em jornalismo, mais 27 de professor na PUC e 25 como autor de livros. E ele tinha mudado de horário na PAN, então ele chegou às 10h30 da noite lá na Pizzaria Marquerito e fez questão de levar o livro e me convidou, inclusive, para uma entrevista na PAN. Ô Luiz, agora é o seguinte, devido até o lançamento do seu livro, eu não tenho como fazer outra pergunta senão a saber, né, como é a vida de um jornalista. Aí é que tá. Você sabia que eu pretendia ser arquiteto? Por que arquiteto? Eu estudei no Colégio São Bento, que era um bom colégio particular no centro da cidade, e depois eu fui para o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na Liberdade, que era um colégio estadual, e foi uma diferença muito grande, mas foi muito boa para mim a mudança, porque eu convivi com a realidade. No São Bento, o pessoal era mais rico, enquanto que no Colégio Roosevelt, não tanto, e os professores, naquele tempo, o ensino público ainda não tinha passado por um desgaste que passou em governos sucessivos, né? Então, cada professor tinha o seu automóvel, casa própria e tudo. Eu tive professores excelentes. Eu tive um tal de Davino, que era professor de português, que me ensinou crase e nunca mais eu esqueci crase. O que é a crase? Não preciso repetir aqui. Mas eu tive professores de história, de desenho e tudo, e eu gostava de desenho, mas eu detestava química e física. Cheguei a ser reprovado até por causa de química, e o professor era boa gente, eu fiquei amigo dele e tudo, mas me reprovou. Aí eu falei, eu quero ser arquiteto porque não vai precisar disso. Cheguei e eu gostava de desenhar, né? Aí, em função disso, o que aconteceu? Eu resolvi... Eu era amigo do Roberto Avalone, esse que teve programa Mesa Redonda, TV Gazeta e outros canais, e nós éramos colegas, a gente comprava o jornal Gazeta Esportiva e também um semanário chamado Mundo Esportivo, que era do Geraldo Bretas. E lá, certo dia, eu vi um anúncio, preciso de jornalista esportivo. Aí fui na Rua 7 de Abril, quem me recebeu foi o Geraldo Bretas, grandão, olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Eu vi por causa desse anúncio. Não era mais para sair esse anúncio, vou chamar a atenção do chefe de redação, isso é um absurdo. Não, espera um pouco. Acontece que eu sei desenhar. Sabe desenhar? Eu tinha feito curso de desenho e publicidade no curso Nobel, né? Então faz uma charge do Pelé e faz também o seguinte, tem essa revista italiana chamada Calcio Ciclismo Ilustrato, que fazem gráficos de gol. Você, por favor, começa a desenhar para nós. E eu passei a desenhar e fazia lances de gols dessa maneira. Aqui é um gol do Palmeiras, esse já tinha mais de 100 desenhos. Eu fui aprimorando, eu fui uma espécie de precursor do Jepe Maia, que não é do seu tempo, mas foi um tempo importante no Jornal da Tarde. Eles faziam exatamente isso, enquanto eu comecei a fazer em 63, 64, eles começaram a fazer por volta de 69, 70. E deu tudo certo, né? E para mim deu certo pelo seguinte... Daí a pouco apareceu uma vaca para trabalhar na redação e eu me inscrevi. Aí o redator principal falou, mas você sabe bater a máquina? Eu falei, não sei. Aí ele usou um termo em latim, isso é conditio sine qua non. Eu falei, tá bom. É condição sem a qual não se faz nada. Não tem problema, o jornal é semanário. Eu vou até o Pacaembu, vejo o jogo, converso com as pessoas e tudo. Aí eu escrevo à mão e a minha mãe
datilografar numa máquina portátil Letra 22 e eu trago aqui. Ah, tá. Então, aí com o tempo eu fui escrevendo e tudo. Resultado, eu fui tomando gosto, levei o meu amigo Roberto Avalone para lá, mas ele brigou com o nosso chefe recém-contratado, que era o Benedito Rui Barbosa, esse autor de novela, né? E o Avalone escrevia muito bem. Ele faleceu há 3 anos. E, ótimo cara, fomos amigos a vida toda, né? Mas ele era um cara ansioso e não admitiu que o Benedito Rui Barbosa mexesse na matéria dele. Aí ele foi embora lá para onde ele trabalhava no Hospital das Clínicas. Aí saiu o Benedito Rui Barbosa, entrou outro. Levei, brigou. Saiu esse que entrou outro. Até que chegou a minha vez de chefiar. O Bretas me chamou e falou, você vai ser o chefe agora, vou te dar um pequeno aumento e precisa reforçar o time. Tem alguém? Eu falei, tem aquele meu amigo. Não, esse não. Eu falei, não, mas ele é meu amigo dessa vez. E deu certo mesmo. Eu criei para ele uma sessão só do Palmeiras, e eu fazia uma do São Paulo, porque eu sou São Paulino até hoje, e tinha um que fazia do Corinthians, outro do Santos, e deu certo durante 6 meses. Até que 6 meses depois, eu e ele resolvemos percorrer os jornais no centro da cidade. Havia 10, naquele tempo, 10 grandes jornais, grandes e médios, né? E fomos percorrendo, sempre recebendo um não como resposta. A gente tomava o café, mas o chefe de esporte dizia, não tenho espaço para vocês. E fomos até o Diário Popular, que existia, no Estadão e Jornal da Tarde, grupo que eu trabalhei durante 40 anos, fomos barrados pelo porteiro. Não tem problema, continuamos, fomos até a Gazeta Esportiva, não tinha vaga, Folha de São Paulo, falei com o Haroldo Chiorino, que era o chefe, não tinha, Folha da Tarde. Aí, chegamos na calçada, o Avalone estava muito preocupado, aborrecido e tudo. Falei, espera um pouco. Nesse prédio azul claro aqui está funcionando a Última Hora, que antes era lá na Gabaú, e a Folha comprou. Então, vamos lá. Ah, não, vou ficar fumando aqui, vai você. Eu fui, apertei o botão, dei de cara com o Álvaro Paes Leme, que é o pai do Álvaro José, que é especialista em esportes olímpicos, né? Aí, simplesmente, o Álvaro Paes Leme me disse, o que você está fazendo aqui? Eu quero trabalhar. Pode começar amanhã. Ele falou, o preço não vai ficar bravo? Não, dá para tocar os dois. Trabalhei cobrindo São Paulo e Corinthians. Era uma glória. O clube mais popular, o meu clube, mas era o jornal decadente, fazia pelo telefone, mas de vez em quando a gente conseguia pegar um jipinho azul claro da Última Hora para ir ou para o Parque São Jorge ou para o Morumbi. E graças a isso eu fiz algumas entrevistas de página inteira. Era ano de Copa do Mundo, 1966. Eu fiz uma entrevista com o Djalma Santos, aí saiu assinado meu nome, uma com o Julinho Botelho, também assinado. Resultado, olha só, a gente tem que acreditar na sorte ou em Deus. Eu acredito nos dois. De repente, estou lá escrevendo a minha materinha sobre o Corinthians e geralmente eu telefonava para o presidente do clube, Vadir Luca. Uma coisa é você falar pessoalmente, a outra é pelo telefone. Então ele mentia para mim, tudo bem, né? Aí, o que aconteceu? Aparece um tal de Pedro Cavalcante, que eu nem conhecia direito, um senhor careca, que ele tinha uma coluna sobre reclamações, sobre problemas do bairro, falta de água, falta de asfalto e tudo. Ele, com um pedacinho de papel, falou, isso aqui é o telefone dos chefes de esporte de um grande jornal. Não disse qual era. Depois do fechamento, dá um alô para eles. A Última Hora funcionava ali, como eu disse, ao lado da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, na Barra Funda. Aí, esperei terminar o meu trabalho, liguei, era o Jornal da Tarde que tinha sido lançado naquele tempo e que era a meca, em todos os sentidos. Um jornal bem diagramado, bem escrito e com salários muito melhores. Conversei com o chefe, com os dois chefes, eles falaram, não largue ainda a Última Hora, você vai ser submetido a um teste de 15 dias. Tudo bem, se você for aprovado, nós vamos te registrar. Minha primeira matéria foi com o Heitor, goleiro do Corinthians, que tinha tomado 4 gols contra o Noroeste de Bauru em pleno Parque São Jorge, derrota por 4-3. Você que conhece futebol, você sabe que tomou 4. Aí a torcida já fica brava, achando que ele estava na gaveta, aquele negócio todo, e disseram que ele nunca mais vestiria o uniforme do Corinthians. Então,
o meu desafio era procurar o Heitor lá no bairro da Tatuapé, no apartamento dele. O filhinho dele tinha acabado de nascer e mostrei, então, o drama dele. Eles gostaram, assim como gostaram também, quando eu participei de uma decisão de campeonato, em seguida, acompanhei o Mário Travalini, que era o técnico do Palmeiras, numa decisão contra o Santos. Fiquei no Pacaembu, ali sentado atrás, naquele tempo podia. Resultado, para abreviar, eu fui registrado no dia 1º de janeiro de 67, com um salário que era 3 vezes que eu ganhava na última hora. Eu pensei, fiquei rico. Eu morava com os meus pais, né? Então, entrei num consórcio para tirar um Fusca, comprei um pequeno apartamento na Praia Grande e... Detalhe, eu tinha levado o Avalone para a última hora 2 meses depois de eu entrar. E levei o Avalone também para o Jornal da Tarde 2 meses depois. Ou seja, no Jornal da Tarde, ao contrário do que tinha acontecido no mundo esportivo, ele trabalhou 21 anos seguidos. E foi chefe do esporte, ganhou o Prêmio ESSO. E a partir disso é que ele passou a trabalhar na televisão e deu certo na televisão também. Então, mas nisso a gente se separou por quê? Porque em 69 eu tive um convite para sair do Jornal da Tarde para ir para o outro jornal da empresa, que era o Estadão. E aceitei, porque no Jornal da Tarde eu estava trabalhando de madrugada, aquilo estava fazendo mal para mim. Então, durante 3 anos que eu trabalhei lá, para mim foi ótimo. Você vai ver o livro que eu vou deixar com você, tem vários capítulos dedicados ao meu período do Jornal da Tarde, como vários também ao período do Estadão. Então, eu fazia matérias, por exemplo, ao lado do Domício Pinheiro, que era o grande fotógrafo do Pelé. Eu estive ao lado também do Reginaldo Manente, que fez aquela foto do garotinho chorando no Sarriá em 82 e tantos outros, né? E aí, então, fui para o Estadão, daí há 2 anos eu já era chefe de esportes. Fui editor de esportes durante 10 anos, de 72 a 82. Em 82, quando eu voltei da Copa da Espanha, que o Brasil tinha perdido da Itália por 3-2, foi uma coisa muito triste, porque o Tele Santana era um grande técnico, mas ali deu tudo errado, inclusive por parte do Tele, na minha opinião. Pois bem, quando eu voltei, o chefe de redação, que era o Miguel Jorge, que mais tarde trabalhou para o Banespa, para a Volkswagen, e foi ministro do Lula na área de indústria e comércio, ele falou, vou fazer um rodízio de editores, dos chefes. Então, pegou o da Internacional e botou na política. O da política, botou na economia. E chegou para mim, Luiz, você está há 10 anos no esporte. A partir de amanhã você vai ser editor de geral em cidades, onde tudo acontece, inundação, incêndio, né? Falei, tudo bem, porque quando eu estava no esporte, eu sempre defendia a necessidade de o jornalista de esportes não ser apenas esportivo, não ver apenas a bola rolando. Eu fui, por exemplo, cobrir um campeonato de basquete na República Dominicana, então contei a história da República Dominicana, porque o Brasil fica de costas para o Caribe e para os países andinos, né? Então falei que Colombo andou por lá, mostrei algumas curiosidades e tudo, né? E isso foi importante para que eu me adaptasse a outros assuntos. Paralelamente, no ano de 73, eu contratei um cara que hoje é muito conhecido, chamado Faustão. Contratei em agosto de 73, ele trabalhava na Jovem Pan como repórter de campo, mas ele queria também trabalhar no jornal, que ele achava que no jornal ele aprimoraria a cultura dele, como de fato aprimorou. E não é que, visitando os pais dele na cidade de Campinas, ele tinha 5 irmãs. Eu fiquei amigo da família e levei a minha mãe conversando com o pai dele, que é o senhor Mauri, que era Mauri Correia Silva. E a minha mãe, por parte de mãe, ela tinha Correia no nome. Começaram a bater papo e descobriram que um era primo do outro em 3º grau. Ou seja, eu seria primo do Faustão em 5º grau. Aí não é considerado primo, mas não importa. O fato foi a coincidência, né? Porque eles eram da mesma região, da região de Ribeirão Preto, né? Aí, resultado. Eu percebi que eu era bom de taco para descobrir talentos. Então, e além de tudo, ele, como se fosse uma espécie de gratidão pelo fato de eu ter contratado, eu não tinha vaga, mas resolvi contratá-lo, ele me indicou para trabalhar em rádio pela primeira vez em 1980, o ano que eu casei. E para mim foi ótimo em todos os sentidos. Primeiro, que veio uma graninha ao estar casando. E segundo,
que abriu bastante para a minha vida em termos de poder falar ao microfone. Eu era tímido, o Faustão insistiu, eu aceitei e deu certo. Trabalhei 4 anos lá, inclusive o último ano foi ao lado do Heródoto Barbeiro. A gente apresentava juntos aquele programa matutino, né? E depois fui para outras rádios e tudo, e a mais recente foi a Rádio Capital, onde eu trabalhei 14 anos como diretor de jornalismo, e saí em fevereiro de 2020, quando a pandemia estava chegando. Eu ainda tenho atividades, eu preparo boletins para uma associação imobiliária e um jornal também, e também faço textos, reviso textos para as pessoas que querem aprender um pouco mais de português. Então, eu estou com 79 anos e não pretendo parar. E graças a Deus, a saúde está indo mais ou menos bem. E comecei a dar aula na PUC no ano de 89 e trabalhei lá até 2016. E fui indicado por um amigo meu, que era o Vladimir Nader, que tinha viajado comigo a convite do governo alemão. Nós fomos para a Alemanha, ficamos 15 dias. Um belo dia ele me telefonou: você não quer dar aula na PUC? Aí apresentei meu currículo, eles gostaram. Aí eu dava aula de introdução ao jornalismo. Foi nesse período que eu conheci o Tiago Uberreich, mas eu não dei aula para ele. Eu dava aula para uma metade do primeiro ano e quem deu aula para ele foi o professor Luiz Egito, muito bom. Depois eu dei aula também de rádio, foi quando eu fiz uma das minhas melhores coisas lá na PUC, que foi levar os estudantes para o interior, para fazer programas em Bauru, em Pirajuí, em Lins e assim por diante. Ô Luiz, agora só um detalhe, é que eu não entendo absolutamente nada de futebol. Ah, eu não sabia. Nada. Eu sou um zero à esquerda em Quando futebol. eu vi você cercado de livros aí, e sendo amigo do Tiago, eu pensei, ele deve ser um catedrático, mas pelo menos você torce para algum clube. Também não? Puxa, é um fenômeno. Quando eu era pequeno, eu torcia pro São Paulo. Ah, Mas assim, só para você ter ideia, eu fui 2 vezes em estádio. E foi na época que o Zete ainda era goleiro. Sim, era um período bom. Até. Então, eu fui em 2 amistosos. Um foi do São Paulo e Gama, que o São Paulo ganhou de 3-0. E o outro foi de São Paulo e Real Madrid, se eu não me engano, foi 2-1 pro São Paulo. Eu lembro desse jogo. Um foi no Pacaembu e um foi no Morumbi. Só não lembro qual que foi em qual lugar. E você não passou a ter paixão pelo São Paulo? Não, e nem por futebol de maneira geral. Olha, embora eu goste, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Continuo São Paulino e outro dia vibrei com a conquista da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas um detalhe, você não conta para ninguém, faz de conta que nem está ouvindo aí, mas eu, como São Paulino, eu não quis ver o jogo. Eu sou muito tenso. E eu estava com o palpite que ia ganhar, mas sabe como que é futebol. Embora você não seja um fanático e tudo, de repente toma um gol injusto no finzinho. Eu só atentei, liguei a televisão quando a minha mulher bateu na porta e falou: São Paulo ganhou. Aí pronto. Então, essa é a minha... E se você me perguntar qual é a escalação do São Paulo, qual a formação do time, eu não sei. No entanto, eu me orgulho de ter ido para Tóquio 2 vezes, em 92 e 93. Em 92 eu fui pelo Estadão, em 93 pela TV Gazeta, cobrindo o São Paulo bicampeão do mundo. Contra o Barcelona, ganhou de 2-1 com 2 gols do Raí, e em 93 ganhou de 3-2 com um gol fantástico do Miller de calcanhar. Ô Luiz, é claro que, assim, obviamente você não está acompanhando tanto quanto você fazia as coberturas, mas óbvio que você entende de futebol. Sim. Agora, eu que não entendo nada, eu tenho uma pergunta para você a respeito claro, de futebol. Pode fazer. Futebol é mais jogo de campo ou é mais jogo político? Ótima pergunta. Você pode não entender de futebol, mas você entende de jornalismo. É o seguinte, ele é mais político do que de campo. Ele é também de campo. Eu vou te explicar um detalhe, por coincidência muito grande. Eu estive nesse fim de semana no Morumbi. Por quê? Eu fui levar o meu livro para o ex-presidente do São Paulo, Zé Eduardo Mesquita Pimenta, que foi aquele dos títulos mundiais de 92, 93, e quem contratou o Tele Santana, e também quem bancou o Tele Santana quando o São Paulo perdia e começava a pedir a cabeça do Tele, ele manteve, né? E aí tem um capítulo, então, que eu focalizo o bi do São Paulo que eu cobri.
Pois bem, e aí a gente estava conversando que, de repente, o São Paulo poderia ter sido tricampeão da Copa Libertadores em 94 e não foi. Ele perdeu no Morumbi, perdeu o título, numa decisão por pênaltis contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, que era uma espécie de Portuguesa de Esportes da Argentina, um time secundário, mas perdeu em casa. E por quê? Prejudicado pelo juiz na casa dele com o estádio lotado. Por quê? Porque faltou política ao sucessor dele. Esse Zé Eduardo Mesquita Pimenta, ele era habilidoso, então ele tinha amizade com o presidente da Confederação Sul-Americana. Quando houve as decisões de Tóquio, ele convidou para acompanhar a delegação o José Roberto Wright, que tinha sido juiz no Rio, comentarista de arbitragem, e ficou hospedado junto com o juiz escolhido, ou seja, o Lostou, da Argentina, em 92, e o Joel Quinil, da França, no segundo jogo. O que ocorreu é que o juiz não forçou a barra para o São Paulo, mas também não prejudicou. Então, isso aí de bastidores é fundamental. E eu conheci bem os bastidores. Você vai ver no livro, inclusive, vários capítulos em que eu cito a questão dos bastidores, inclusive quando a ditadura resolveu puxar o tapete do Cláudio Coutinho, que era o técnico da seleção brasileira em 78, tinha perdido a Copa em 78, foi terceiro colocado. Então, tirou o presidente da confederação, que era o almirante Heleno Nunes, e também resolveu, então, botar um presidente da nova CBF, que era o Giolito Coutinho, um empresário bem-sucedido, boa gente do Rio de Janeiro. O Giolito escolheu o Tele Santana, que tinha sido o melhor técnico em 79. Eu criei no Estadão uma enquete dos melhores do ano, o Tele foi eleito. O Palmeiras estava muito bem, mas não ganhou o título porque o Vicente Mateus, sobre o qual eu escrevi a biografia, ele era malandro, ele protelou a decisão para fevereiro, aí esfriou e o Corinthians foi campeão. Até no meu livro do Mateus, no capítulo, eu coloco que um título para o Mateus, né? Então, isso aí é muito frequente no futebol. Então, eu estou totalmente de acordo. Para você ter uma ideia, no ano de 76, um político de Bragança Paulista, chamado Nabi Abichedi, queria assumir a Federação Paulista de Futebol no lugar do José Hermínio de Moraes Filho e pretendia, então, entrar como treta de apoio do governador do estado, que era o Paulo Egídio Martins, e no pacote daria um jeito de dar um título para o Corinthians. Aí eu percebi tudo, não apoiei a candidatura dele, ao contrário, ele não foi eleito um dirigente de Sorocaba, Alfredo Mitidieri. Mas logo depois, 3 anos depois, ele chegou. E sabe quem puxou o tapete dele? Outro político chamado José Maria Marim, esse você conhece, porque ele andou preso, né? Ele foi vice-governador de São Paulo do Maluf, em seguida ele foi governador por 10 meses, quando o Maluf saiu, e foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol, acabou preso na Suíça, olha só que ironia. Depois de tanta mutreta que ele fez aqui, como governador e como dirigente, ele acabou sendo preso na Europa e ficou na prisão nos Estados Unidos. Se fosse aqui, provavelmente já apareceria alguém para chegar e anular as provas. Luiz, agora, eu vi uma entrevista sua na Jovem Pan, né, falando um pouco do Pelé, e você comentou que a sua primeira entrevista com Pelé foi em 1964. Sim. E você até se auto-intitulou na época como Foca, né? Para quem não tiver... Sim, eu era o perfeito Foca, que é o iniciante, né? E para quem não sabe o que é Foca, eu aprendi aqui no programa também, quando o Mano Velho veio aqui, e aí ele me explicou, né? Que Foca era o inexperiente ali, o repórter inexperiente que não sabia ali direito o que tá fazendo e comete tudo mais, mancadas, né? É normal cometer mancadas. Exatamente. E aí, uma coisa que você comentou que me chamou a atenção, né, a respeito do Pelé, né, você estava falando um pouco da questão do caráter dele, né, da atitude e tudo mais, você falou assim, é interessante que às vezes, o Pelé nunca fez propaganda de cigarro, nem nada, né, e aí eu lembrei do Gerson, que fez a propaganda de cigarro para o Vila Rica, e depois isso resultou na famosa Lei de Gerson, né? É por causa da frase dele. O que ele fumava lá, o Vila Rica, né, perante as câmeras e tudo, e aí ele falava, eu gosto
de tirar vantagem em tudo, certo? Então, essa é a lei de Gerson, e que acabou virando uma espécie de ditado, né? Que no Brasil tem muita gente que gosta de seguir isso. Dá um jeitinho, né? Ô Luiz, mas agora, você acha que mudou muito essa questão do esporte? Porque, por exemplo, hoje não sei se é inaceitável, mas é um absurdo você pensar, talvez, num esportista fazendo propaganda de cigarro, por exemplo. Mas aí temos que dar o nome aos bois. Temos que homenagear um tal de José Serra como ministro e também o próprio Paulo Maluf. Eu não gosto do Maluf como político e tudo, e tem aquela fama, mas também pode ser inocentado por qualquer um. É o seguinte, o Zé Serra, como ministro, é que ele começou a fazer uma verdadeira guerra contra o cigarro, e tanto que impôs restrições em restaurante e tudo, né? Antes o Maluf tinha feito isso nos restaurantes de São Paulo. Ele passou a fazer nos espaços do Brasil. Se quisesse fumar, que fosse para a rua, ou poderiam criar um fumódromo, como no Estadão chegou a ter um fumódromo, né? Então, os maços de cigarro tinham aquela advertência, olha, dá câncer. Agora, me pergunta quantas vezes eu botei um cigarro na boca. Eu te respondo, nenhuma. Eu nunca gostei. E no meu histórico, eu tenho a lamentar o fato do meu pai ter morrido com apenas 59 anos de infarto, era fumante, e o meu único irmão, Luiz Roberto, mais novo que eu, morreu aos 60 anos em consequência de uma ponte de safena, era fumante também. E eu nunca fumei. Agora, como diz um certo ex-presidente, morrer todo mundo morre, né? A frase dele foi em função da Covid, que ele não era muito a favor da vacina. Graças a Deus que veio a vacina. Pois bem, a gente morre. Eu tinha um amigo chamado Etevaldo Siqueira, estava bem de saúde, foi um grande especialista, principal jornalista brasileiro de tecnologia. Foi para os Estados Unidos 50 vezes naquele congresso de tecnologia dos Estados Unidos. E acabou morrendo com 90. Estava bem, morava lá em Cotia e tudo, de repente ficou doente, né? Então, no meu caso, o que eu vejo é que um dia eu vou morrer. Aí eu deixo como legado para os meus netos. Eu tenho 2 meninos netos e uma menina também. A Luísa está com 3 anos, uma gracinha, estava no lançamento do livro. Mas aí o que eu quero dizer é que é um absurdo terem descoberto, entre aspas, que o cigarro dá câncer e provoca problema cardíaco. Docemente descobrir isso só por volta de 1980, né? Eu visitei os Estados Unidos várias vezes e havia um museu em Washington que acabou fechando, foi uma pena, que era o Museu de Mídia. E aí você podia pegar jornais do passado e tudo. Eu peguei um jornal de 1955 dos Estados Unidos, a manchete é cigarro provoca câncer. No entanto, vocês sabem, muita gente sabe, que você via filmes da década de 40, da década de 50, de 60, os homens e mulheres fumando o tempo todo. Era bonito, né? Os homens para mostrarem que eram machões e as mulheres por causa do charme. A Rita Hayworth, por exemplo, no filme Gilda, né? Em preto e branco, tudo muito bonito. Aí, com o tempo, descobriram que esses belos atores recebiam cachê dos fabricantes de cigarro. E todo mundo fazia vistas grossas. E os médicos também não acordavam, demoraram para acordar, né? Então, só para completar a resposta à sua pergunta, que eu considerei excelente, felizmente, o Zé Serra tomou essa decisão como ministro, como outro poderia ter tomado, e está havendo bom senso. Eu reparo que hoje muitos jovens não caem na tentação do cigarro, e mais, está proibida a propaganda de cigarro em televisão, né? É recomendável também que nas novelas evitem mostrar cenas de gente fumando, a não ser em casos especiais. Então, eu acho que houve uma evolução. Não dá para recuperar a vida desses que se foram, mas pelo menos vai dar para controlar um pouco a saúde dos que estão vivendo. Ô Luiz, agora
Tô adorando o nosso papo, fiquei muito feliz de conhecer um pouco da sua história. Tenho certeza que eu vou conhecer muito mais coisa durante o livro que eu vou ler, vou ter o maior prazer de ler o livro. E, aproveitando aqui o gancho do livro, onde que o pessoal pode adquirir? Eu optei por uma produção independente. O que é uma produção independente? Significa que qualquer pessoa que esteja vendo o programa e queira escrever um livro sobre ele ou sobre uma outra pessoa, fazer uma biografia ou uma história de ficção, ele não precisa necessariamente recorrer a uma grande editora, mesmo porque as editoras estão em crise, as livrarias também estão em crise. Então, ele pode fazer uma produção independente. Então, eu fiz por meio de um amigo chamado Ailton Fernandes, ele é dessa editora A4, mas tem várias outras desse tipo, em que você banca a tiragem. Então, eu banquei uma tiragem pequena, de apenas 200 exemplares, porque eu não sou rico. eu poderia estar rico, porque eu cheguei a trabalhar simultaneamente em 5 lugares, cerca de 10 anos atrás. Mas aí a gente vai envelhecendo um pouco e tudo, e as filhas cresceram. Então, hoje eu tenho só 2 atividades, né? Mas acontece que o custo de vida está elevado, a gente gasta muito, o idoso gasta muito em remédio, em plano de saúde. Plano de saúde está preços mirabolantes, né? Então, eu procurei poupar e fiz de uma maneira que não encalhasse. E não está encalhando, de verdade, porque eu lancei na Pizzaria Margherita, que é de um amigo meu, que é o Antônio Carlos de Toledo, que é, por sinal, primo da rainha da Suécia. E ele foi muito cordial, todo mundo se divertiu. Um amigo meu doou 12 garrafas de vinho, então o pessoal se divertiu lá e tudo. E eu consegui vender lá 150 exemplares. Nossa. Então restam 50, e aí alguns que moram fora me pedem, eu forneço de graça a prova do livro, não cobro nada. O preço lá cobrado foi de 150, esse aqui, né? Melhor, 150 não, R$70. Eram 150 exemplares. Mas eu pretendo imprimir outros, e aí eu posso depois te avisar quando tiver... Legal, e o pessoal pode te acionar pelas redes sociais, aí LinkedIn, Facebook, alguma coisa nesse sentido, exato. Né? E aí, então, é fácil. Com base no meu nome, Luiz Carlos Ramos, eu sou ativo no Facebook, mas não sou tão fanático quanto alguns caras que escrevem 3 ou 4 coisas por dia. Então, quando eu estiver com uma nova tiragem e tudo, eu darei as dicas pela minha página do Facebook, Luiz com Z, Carlos Ramos. Muito bom. Luiz, para a gente fechar, eu fiquei sabendo que no dia do seu aniversário, São Paulo para. É isso mesmo? É mais ou menos isso. Eu sou muito feliz por ter o meu aniversário no mesmo dia que a cidade foi fundada, 25 de janeiro. A cidade é de 1554 e eu sou de 1944, né? Então, quando São Paulo festejou o 4º centenário e inaugurou o Parque do Ibirapuera, eu tinha 10 anos, me diverti bastante e eu me considero um verdadeiro paulistano. Eu não sou bairrista, mas eu me orgulho de São Paulo. Acho que São Paulo tem muitos problemas, mas tem enormes qualidades. Eu tenho também um pequeno apartamento em Santos, gosto de Santos, mas pretendo continuar morando em São Paulo. E não tenho nada disso de ser contra o Rio de Janeiro, contra Porto Alegre, contra Belo Horizonte. São cidades que eu gosto também. Mas São Paulo é São Paulo e cá entre nós é também a cidade que hospeda o São Paulo Futebol Clube. Muito bom, Luiz. Obrigado mais uma vez, viu? Um prazer te conhecer e gostei muito do papo, inclusive com algumas características de você, inclusive, revelar que não é ligado ao futebol, ao contrário, né? E, no entanto, você tem entrevistado aqui pessoas que gostam de futebol, como é o meu caso, e tantos outros. Agradeço a você e a toda a equipe que participa do seu programa. Muito obrigado. E, também, lembrando do Thiago Uberreich, você vai ficar com a coluna dele agora no final, onde ele fala alguma curiosidade a respeito de Copa do Mundo. E você pode também conhecer todos os livros do Thiago. Digita aí Thiago Uberreich no Google, vai aparecer pelo menos 4 livros deles. A biografia das Copas, que ele fala sobre todas as Copas, e a trilogia, onde ele falou cada vez que o Brasil foi campeão, pelo menos as 3 primeiras, né? Então, vejo você no próximo episódio. Fica aí com o Thiago Uberreich. Tchau!